Como anda o seu relacionamento? Foi Deus que escolheu o seu marido ou a sua esposa? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Será que Deus influencia na escolha do nosso cônjuge? Será? Então vamos para o vídeo. Quero compartilhar com vocês um versículo da palavra de Deus que eu já vi professor na escola dominical não ter resposta para esse versículo. Um irmão fez uma pergunta relacionada a esse versículo e o professor da escola dominical não teve resposta. Lógico que eu pedi oportunidade para esclarecer esse versículo. É óbvio que eu não ia deixar o irmão sair confuso. Até porque o que a gente aprende, a gente tem que transmitir, né? A palavra, Jesus ensinou isso, vai, prega o evangelho. Pregar o evangelho é ensinar as escrituras sagradas. Então, eu quero compartilhar com você esse versículo. Eu já vi professor, gente, creiam, eu já vi professor, não é outra pessoa que viu. Eu já vi professor de teologia que entendeu esse versículo errado, tá? Literalmente entendeu errado. Esse professor, ele falou assim, na sala de aula: gente, tem pessoas que não foi Deus que uniu, porque se separam. E se separou é porque não foi Deus que uniu. E é essa narrativa que a maioria das pessoas que não entende esse versículo tem. Ah, se conseguiu separar, é porque Deus não uniu? Porque se Deus uniu, ninguém consegue separar. E não é isso que esse versículo quer dizer. Esse versículo não quer dizer isso. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. O que acontece? Jesus tinha acabado de sair da Galileia. O porquê Jesus fala isso aqui? Jesus tinha acabado de sair da Galileia, estava indo para os confins da Judéia, e uma multidão foi seguindo Jesus, e Jesus foi curando. Só que entre a multidão estavam também os fariseus. Os fariseus estavam indo atrás de Jesus e tentando Jesus. Eles foram tentar Jesus nessa questão. E eles perguntaram para Jesus: Senhor, é lícito um homem repudiar, largar sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus, na narrativa, Jesus fala assim: vocês não leram, né? Eu vou falar nas minhas palavras, gente, que vai ficar fácil vocês entenderem. Jesus disse, ó, não leu que no princípio, quem criou, os criou macho e fêmea? Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Tá? E aí entra nesse versículo aqui: por isso eles não são mais dois. Por isso, um motivo. Por isso significa um motivo. Qual o motivo? Porque Deus os criou macho e fêmea. Deus ordenou: deixe o seu pai e sua mãe e vai se unir com a sua mulher. E serão uma só carne. Por isso é o motivo do versículo anterior. Tá no versículo anterior. Tá? Eles não existe mais. Não existe mais os dois separados. É uma só carne. Então, negação. Não existe um lá e outro cá. Se uniram, uma só carne. Uniram uma só carne. Mas, por isso eles não são mais dois. Então, eles não são mais dois. Não são dois. Não são. Mas uma só carne. Então, quer dizer, por isso eles não são. Por quê? Porque Deus determinou que ele se unisse, que o homem deixasse pai e mãe, fosse viver com a sua mulher, se unisse, quer dizer, vai criar sua família. Vocês, sua família, sua esposa, o seu esposo é a sua família. Deixa pai e mãe, vai se unir. Então, por isso eles não são mais dois, vírgula, mas uma só carne, ponto. São uma só carne, ponto. Não tem como ser uma só carne com uma só carne com outra, uma só carne com outra. Nós vamos entrar nisso mais pra frente. Nós vamos falar sobre divórcio, sobre várias coisas em um relacionamento conjugal, tá? Então, mas uma só carne. Portanto, o que, deixa eu pegar a canetinha vermelha. Portanto, por causa do motivo que eles agora são uma só carne. Por eles ser uma só carne, o que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Isso aqui deixa muita gente em dúvida. A pergunta do irmão na escola bíblica dominical foi o seguinte: irmão, professor, tem alguns casais que chegam na gente: não, se eu tô separando é porque não foi Deus que me uniu. O que eu falo para essas pessoas? Foi essa a pergunta do irmão. E aí enrolou, pedi a palavra e fui tentar explicar de uma forma mais clara. O que acontece?
versículo, né, a parte B desse versículo, não está dizendo que o homem não consegue separar. A parte B desse versículo está dizendo que o homem não deve separar. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Isso aqui é na King James, tá, gente? Esse versículo eu tirei dessa Bíblia aqui, ó, tá bom? Portanto, o que Deus ajuntou, absolutamente nenhum, tá? É que o homem não deve se separar. É que o homem não deve deixar. Quando diz aqui o homem, tanto faz homem quanto mulher. Tá falando de ser humano, tá bom? Não o separe o homem, que o homem não deve se separar da sua mulher, que a sua esposa não deve se separar do seu marido, tá bom? Não o separe. Não é que as pessoas não conseguem se separar, que elas não devem fazer. Porque quando as pessoas se separam, elas estão indo contra aquilo que Deus instituiu, aquilo que Deus criou. Tá? Então, a palavra de Deus fala que Deus aborrece, abomina o divórcio. Deus odeia o divórcio, odeia o divórcio. Então, o conselho aqui é que o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Nenhum homem deve separar. Então, para responder mais certo sobre isso aqui, eu quero falar com vocês, quero falar mais sobre esse versículo. Por quê? Porque quando eu digo que se eu estou separando, não foi Deus que ajuntou, eu estou colocando a responsabilidade da escolha de um cônjuge a Deus. E não existe na Bíblia, só existe 2 casos na Bíblia que Deus escolheu uma esposa para um homem. Primeiro, Adão. Adão não teve saída. Adão teve que ficar com Eva. Gostando ou não, Adão teve que ficar com Eva. Por quê? Porque Deus criou Eva para Adão. Então, esse foi o casamento que o homem não teve escolha. E eu encontro na Bíblia mais um outro caso somente que Deus orientou um homem a escolher uma esposa. Que é quando Abraão manda o servo dele e escolher uma esposa e busca uma esposa para o seu filho Isaque. Tá? Então, os únicos 2 casos que Deus escolhe uma esposa para o homem. Não existe. O que eu quero te dizer é o seguinte, o que eu quero te ensinar aqui. Deus não vai escolher a sua esposa. Em alguns casos raros, Deus faz isso. Uma hora eu até conto meu testemunho, porque na minha vida não fui eu que escolhi meu esposo. Literalmente, tá? E eu quero compartilhar isso com vocês no decorrer dos vídeos. Por quê? Porque não fui eu que escolhi meu esposo, foi Deus que escolheu para mim. Isso não significa que o casamento é perfeito. Tá? Porque é relacionamento, e relacionamento é difícil. Da mesma forma que Deus criou Eva para Adão, e não foi um relacionamento perfeito, porque Eva pecou e fez Adão pecar. Então não foi um relacionamento perfeito, né? Da mesma forma que Isaac também, com Rebeca, não foi um relacionamento totalmente perfeito se você estudar as escrituras sagradas, tá bom? Então, não é porque Deus escolheu, em alguns casos Deus vai escolher sim, tá? O marido ou a esposa, raramente. Isso é raro, pessoal, de Deus fazer, mas Deus pode fazer. Mas, biblicamente, eu só encontrei, estudando as escrituras sagradas, esses 2 casos. O caso de Adão, que foi Deus que criou Eva para Adão, não teve como ele escapar, e Deus orientou o servo de Abraão a escolher Rebeca para Isaac, tá bom? Não existe. O que acontece? Quando se trata desse versículo, o que acontece é o seguinte, eu vejo até muitas pessoas ensinando aí que amasiado é casado. Não, amasiado não é casado, tá? Casamento é casamento. E o que vale no casamento é o civil, né? Você precisa receber a bênção, sim, do padre, né? Se você é católico ou do seu pastor, mas o que vale é o casamento no civil. Tá bom? Aí tem pessoas que falam assim, não existia casamento naquela época. Existia, porque se existia carta de divórcio, existia algum documento. No caso de Rebeca, foi o dote, porque naquele tempo existia o dote. O servo de Abraão, ele levou joias, ele levou roupas para a família de Rebeca. Tá? E quando eles aceitaram aquelas joias e Rebeca aceitou se casar, aquilo ali já estava sendo assinando o contrato de casamento. Então, amasiado não é casado diante de Deus. Eu sinto muito se você acha que está amasiado e que está casado. Não é casado, biblicamente falando, não. Se você está amasiado e quer servir a Deus, servir a Jesus, de acordo com o que está nas escrituras sagradas, é melhor você se casar, é melhor você colocar em ordem a sua vida, porque isso interfere também na sua vida espiritual. Então, o que acontece? Quando que é que Deus une, tá? Quando que é que Deus ajunta?
tá? Quando que é que Deus ajunta, une um casal? Bom, você tem o tempo e a Bíblia ensina e dá instrução como você escolher uma boa esposa, como você escolher um bom marido. A palavra de Deus está repleta de ensinamento para você aprender a escolher um cônjuge para você, tá bom? Então, depois que você escolheu, tá? Escolheu um cônjuge. Depois que você escolheu, tá? Depois que você casou no civil, casou no civil. Depois que você casou no civil e depois que você consumou, quer dizer, realizou, tá? Fez o quê? Consumou o ato, tá? Ato, sabe, né? Ato sexual. Quando você chega nessa última etapa e consuma o casamento, Deus bate o martelo. Deus uniu vocês. Deus não vai escolher uma esposa para você, um marido para você, isso é função sua. Eu tive um pastor que ele falava assim: um casamento é um negócio para a vida toda. Se casou errado, você fez um negócio errado para a vida toda. Então você presta muita atenção, porque não tem como voltar atrás. Deus odeia o divórcio, não tem como voltar atrás. Deus te dá oportunidade na escolha. Analisa o marido, analisa a esposa, analisa o namorado, analisa com quem você está se relacionando, se você quer passar o resto da sua vida com essa pessoa, tá bom? Aí depois você vai casar no cartório, casou no cartório, que é o casamento no civil, que é o que vale perante Deus, é o contrato, casamento do civil, tá? E casamento, lembrando, casamento é entre homem e mulher, esse é o casamento que Deus instituiu. Depois que você se casa e depois que você consuma o ato, tá? Depois que você consuma o ato, Deus bate o martelo, Deus uniu. Quando você consuma o ato, uma só carne, filho, não tem como escapar mais não, já era, deu, tá? Aí Deus bate o martelo. Aí entra isso aqui, ó. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. É aqui que Deus junta, tá? É aqui, ó, que Deus junta, tá bom? Depois de todos esses atos aqui, tá? Depois de escolher, você escolheu o cônjuge, você escolheu com quem você quer se relacionar. Depois que você casou no civil, depois que você consumou o ato, né? Depois que você consumou o ato, Deus bate o martelo. Tá casado, é uma só carne, tá bom? Então, eu espero que eu tenha esclarecido para você o significado, porque muita gente não entende isso. Não é que Deus não é que o homem não consegue se separar. Se fosse assim, não tinha tanta gente separada. É que o homem não deve se separar, é que o homem não pode se separar, entendeu? Então, é isso aí. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e deixa aqui uma dica. Deixa aqui uma opção de vídeo, tá? Deixa uma pergunta, se você quer que eu fale sobre alguma coisa. Nós vamos sempre estar falando aqui sobre relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento em geral, porque eu gosto muito de falar sobre relacionamento. Então, se você gostou do vídeo, se tem alguma pessoa que precisa ver esse vídeo, que você compartilhe aí para essa pessoa. E deixa o seu like aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like para ajudar o canal aí. E vamos que vamos aprendendo a palavra de Deus e vamos espalhando a verdade das Escrituras Sagradas para o mundo. Abraço, até mais. Deus abençoe.